Pai do Senhor, meus irmãos. Pode sentar. Não se assustem, eu não vou pregar o caderno todo. Tá, não se assustem. Não vou pregar até meia-noite, calma. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade, né, meus irmãos, pela confiança aí em me ouvir. Glória a Deus. É porque eu estudo a palavra anotando, né, irmãos? Com um pouquinho de caneta, um pouquinho de caderno. Não tenho conseguido ler a minha Bíblia assim, né? Passando página por página. Eu ando lendo, anotando. Né? Graças a Deus. O importante é ler, né? O importante é ler. É ler, aprender a palavra, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do coração das pessoas, do nosso coração. Amém, meus irmãos? Todo mundo está aqui com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, né? Para ouvir a voz do Senhor, né? Tem lugar que prega a palavra errada. Tem lugar que prega a palavra certa com o espírito errado. Prega-se a palavra de todo jeito, né? A palavra é a palavra, ela vai dar fruto, né, meus irmãos? Ela vai dar fruto. Os irmãos estão com o coração aberto, Deus vai falar. Deus vai falar. Glória a Deus. Um dia eu estava dentro do centro espírita do Allan Kardec. Os irmãos já viram falar? Eu estava lá. Eu frequentei lá 2 anos. Alguém leu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa de meu pai é muitas moradas, não fosse assim eu não vou teria dito, eu vou e vos preparar lugar. Alguém leu no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, que o Allan Kardec pegava o texto da Bíblia, esse texto nosso explicava do jeito que ele queria, né? Então alguém leu, e é assim que eles fazem, né? Só que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então alguém leu, eu levantei lá no meio do povo, eu era adolescente, eu tinha 17, 18 anos, 16, eu estava sendo treinada para ser médium lá dentro, né? O Senhor não deixou incorporar nenhuma vez. Eu frequentei 2 anos, eu fui treinada 2 anos, eu lia tudo, eu participava de tudo. Todo dia que era para incorporar, Deus me dava um livramento. Eu tinha uma biblinha dentro de casa, um evangelho, aquele dos Gideões, os irmãos já viram aquela biblinha cinza, pequenininha? Quando eu era criança, eu dava nas escolas. Eu tinha um daquele em casa que eu lia todo dia. Não entendia nada. Morria de medo. Não entendia nada, mas eu lia. E Deus me livrou. Então, eu estava no Allan Kardec, eles leram. Não se turbe o vosso coração, não sei o quê. Leu o texto, eu estava lá no meio da plateia, devia ser umas 200 pessoas. Aquele negócio entrou e mexeu no meu coração. Aquela palavra entrou, eu fiquei de pé. Eu perguntei, que moradas são essas? Que casas são essas? O que é isso? Eu fiquei de pé, eu levantei, aquele negócio entrou, irmãos. Não saiu mais. Tem 32 anos. Não saiu mais. Não saiu mais. A palavra entrou e aqui ficou. Aqui ficou. Glória a Deus. Para a glória do nome dele. Não teve dificuldade, não teve faculdade, não teve provação, nada tirou a palavra do Senhor do meu coração, irmãos. Glória a Deus, mantenha a palavra no seu coração. Guarda a palavra do Senhor no seu coração para você não pecar contra o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler Mateus 11. Mateus 11, glória a Deus. Eu era do Allan Kardec, eu era muito perturbada por demônios. Eu via, ouvia e eles vinham falar comigo adolescente. E quando eu saí de lá, meus parentes que eram de lá, como é que você está conseguindo? Como é que você está conseguindo? Você não está vindo mais aqui, como é que tu está conseguindo dormir? Como é que tu está conseguindo viver? Eu falei, é porque o pessoal, estava começando a andar com o pessoal crente, eles me ensinaram a mandar embora em nome de Jesus. E eles vão. Eles vão e vão, né, irmãos? Eu mandava embora morrendo de medo. Eu morria de medo na hora que via aquele tanto de demônio me perturbar e falar comigo e me mostrar coisas e plá, plá.
E eu mandava embora assim, ó, irmãos. Eu dormi 2 anos com a minha mãe, de tanta perturbação que tinha. Mas eu comecei a mandar embora em nome de Jesus e eles iam embora. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Ei, Mateus 11, vamos lá. Glória a Deus. Vamos ler aqui, vamos falar de coração de gente, viu, irmãos? Do seu e do meu. Glória a Deus. Mateus 11, versículo... Deixa eu ver onde eu vou começar. Glória a Deus. Aqui, João Batista, primo de Jesus, né, irmãos? Eu vou ler aqui, desde o versículo 1, tá, meus irmãos? Vocês fiquem à vontade aí, pode ficar sentadinho. Acho que eu não. Mateus 11, versículo 1. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. E lá no cárcere, na cadeia, certinho? João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando. E ele enviou 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Irmãos, aqui estamos vendo um homem de Deus, certo? João Batista era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Era um homem forte em Deus, firme com Deus. E ele estava no pior momento dele, ele havia sido preso. Depois disso, segue-se a decapitação dele, né? És tu aqueles que haveria de vir ou nós estamos esperando outro? Nós estamos vendo aqui um homem de Deus que pregou a palavra de Deus, que não estava em pecado, que estava no momento lá embaixo. Um momento difícil, um momento onde a fé dele estava vacilando. Não é? A fé dele estava balançando. És tu aquele que haveria de vir ou nós temos que aguardar outro? Nós temos que aguardar outro. Ele mandou perguntar isso para Jesus. Aí, Jesus respondeu: ide, contai a João os que estáis vendo e ouvindo. Jesus fez milagre diante daqueles 2 discípulos. Porque João precisava de provas naquela hora. Ele precisava. Tanto é que Jesus fez. Né, meus irmãos? A gente vive, nesse momento, na terra, um momento difícil para muitos de nós, para todos nós, para a igreja do Senhor. Também nunca foi fácil, não nos enganemos, certinho, irmãos? A igreja do Senhor veio para fazer guerra aos céus, tirar as pessoas da mão de Satanás, trazer o reino de Deus, nunca foi fácil. Jesus fez sinais diante deles. E mandou dizer, vai lá que fala para o João, ide. Dizer a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus não mandou assim conversinha para João, não. Curou uns cegos, uns surdos, botou uns paralíticos para andar, ressuscitou uns mortos. E os discípulos viram, ouviram, presenciaram os milagres e foram lá contar para o João na cadeia. Que era para o João não morrer na dúvida, né, meus irmãos? Para ele aprumar com Deus. Para ele aprumar com Deus de novo. Aprumar lá em Minas Gerais é ficar firme. Os irmãos estão me entendendo, né? Ficar firme. Levantar. Caiu, levanta. Ficou meio fraquinha, toma força. De novo. E Jesus disse: e abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Abençoado é aquela pessoa que, servindo a Jesus, não vai poder chegar algum momento assim. Quantos irmãos vocês já viram a pessoa falar assim? Não quero ir mais na igreja, não. Porque lá que esse crente faz muita coisa errada. Vocês já viram falar? Não quero ir na igreja, não. Que o pastor é assim, assim. Eu não quero ir lá, não, que eles oram muito alto. O outro vai no lugar, não vou nunca, aquela igreja é muito fria. Eles oram muito baixo. Não vou naquela igreja, não, que eles falam a Bíblia todinha, do começo ao fim. Aí o outro fala: não, é que lá só fala de psicologia. Lá só fala as coisas de ciência, eu não entendo aquelas coisas. Irmão, cada um tem um motivo para falar que não quer vir na casa do Senhor.
Quando a pessoa quer inventar o não vir, ela vai achar um motivo, não vai? Ela vai achar um motivo, irmãos. E Jesus falou: abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quem não fica escandalizado, envergonhado, aborrecido por causa de Jesus, essa pessoa é abençoada. Nós temos muitas pessoas espalhadas, o povo está chamando eles de desigrejado. Eles falam que serve a Deus, mas serve a Deus lá dentro de casa. A irmã citou isso. Serve a Deus lá trancado na sua internet. Serve a Deus do seu jeito. Bem-aventurado, abençoado, aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Aqui Jesus começa a falar de quem é João Batista. Nesse momento que João Batista enviou 2 discípulos para falar com Jesus, porque João estava balançado. Irmãos, é melhor que não aconteça. Mas pode acontecer da pessoa ficar meio balançada. É melhor que não aconteça. Mas pode acontecer. E Jesus não vai te dar uma pedrada se você sentir assim meio balançado, meio aborrecido, meio entristecido. É melhor que não aconteça. Mas se acontecer, se você ficar meio aborrecido, meio enjoado, meio chateado com Jesus, com os crentes, com a igreja, vai para Jesus de novo, certinho? Não vá para outro canto, não. João Batista mandou 2 discípulos até Jesus, porque ele não podia ir com as pernas dele, ele estava preso. Ele estava acabado, irmãos. O João estava acabado. A mensagem da vida do João era o quê? Ir de preparar o caminho do Senhor. João foi mandado na frente de Jesus para preparar a vinda de Jesus, né? É igual quando vem uma autoridade na cidade, ele manda a comitiva antes para preparar. Então João foi mandado com uma mensagem só, o cara só tinha uma palavra. Falando que o Cordeiro está chegando, o Cordeiro está vindo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele só tinha essa pregação, ele não tinha milagres. A palavra dele era difícil, era arrependei-vos. Era uma palavra dura, era um homem de uma palavra só. O maior profeta do Antigo Testamento, João Batista, e o menor a partir do reino de Deus. Uma palavra só, porque ele anunciou a vinda do Senhor Jesus. Um homem que quando ele sofreu tanto, que quando ele estava na cadeia, ele, meu Deus, eu falei certo, é ele mesmo. Só que ele pegou a dúvida dele, ele levou a dúvida dele para Jesus. Nós não devemos levar nossas dúvidas, as nossas inseguranças para outro lugar, para outra pessoa. É para Jesus, irmãos. Você está com problema com Jesus, você tem que resolver seu problema com Ele mesmo. Entendeu? Não ponha a culpa na pessoa, na autoridade, na sua família. Eu sou assim porque eu vim de uma família muito problemática. Eita, que a minha família é toda encrenqueira. Aí outro fala, não, minha família, todo mundo é deprimido. Você vai ser o primeiro que vai deixar de ser. Você vai ser o primeiro que vai deixar de ser encrenqueiro. Certinho? Vai para Jesus. Qual é o problema que está afligindo seu coração, que você está usando para dizer que não quer servir a Jesus por causa disso? Qual o problema? Você cansou de quê? A gente cansa. Mas a gente renova no Senhor. A gente cansa, mas a gente renova no Senhor. Certinho? O cair é do homem, levantar é de Deus. Não usa isso como desculpa para ficar caído. Contudo, acontece. Se acontecer, vamos para Jesus de novo. Vamos mais um pedacinho com Ele. É ou não é? Aí Jesus vai, o João Batista estava nessa hora difícil, não foi? O que Jesus falou do João Batista na hora que os discípulos do João Batista foram embora?
Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar para as multidões a respeito do João. O que vocês foram ver no deserto? Ele pregava no deserto, não era? João Batista não tinha igreja, não ia no templo dos judeus, ele pregava no deserto, irmão. Lugar quente, sem comida, sem água, sem banheiro, sem conforto. O cara pregava uma palavra de arrependimento. E as multidões iam atrás dele. Por quê? Porque a palavra era de verdade, era a palavra de Deus. A palavra era de Deus. Às vezes a gente está ouvindo umas palavras assim, gostosinha, bonitinha. A pessoa está falando com a oratória devida, suavemente, levando o povo para o inferno. A palavra de Deus é a palavra de Deus, meus irmãos. Seja dura, seja de cura, ela é a palavra de Deus. E é dessa palavra que a gente precisa. Porque que ia multidões para o deserto ouvir o cara falar. O João Batista era como, irmãos? Como é que ele era? Bonito? Nunca foi. Vestido com a roupa de couro de camelo. Magro desse tamanho. Porque a Bíblia fala que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Vou falar para vocês que ele não era bonito. Espera aí. Ó. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço. É como se fosse uma caninha assim, né? Como se fosse uma cana mesmo, aquela cana de açúcar fininha assim. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Era o profeta do Senhor, João. Às vezes o profeta do Senhor é visto como um caniço. Sabe o que é um caniço? Essa caninha que você pega e dobra ela assim. E ela quebra. Ela quebra. E não sai nem açúcar dela, né? Não sai nada. Vocês foram lá para ver isso? Na Bíblia esse termo aí, agitado pelo vento, fala de alguém levado para um lado e para o outro. Por ventos de doutrina. Ah, então vocês foram lá ver um cara que dava a palavra da moda? Um coaching. A moda hoje é coaching, né, irmãos? Tem uns coach bons, vamos aí, né? Mas na igreja a gente precisa da palavra do Senhor, né, irmãos? Palavra do Senhor. É disso que a gente precisa na casa do Senhor, né, irmãos? Palavra do Senhor, que ressuscita mortos, que cura surdos, que abre o olho de cego, que tira drogado da droga, que tira gente da prostituição. É dessa palavra que a gente precisa. É dessa palavra. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado por todo o vento de doutrina? Agitado pelo vento. Vocês foram lá ver um cara fraquinho? Jesus está falando assim. Jesus não está falando da aparência dele. Jesus está falando do interior dele, irmãos. Do interior dele. Profeta de Deus, uma palavra só, palavra que Deus mandou falar, palavra firme, palavra que não muda. Vocês foram lá ver o quê? Um cara fraquinho? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque na hora que eles olhavam para o João, o que eles viam? O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Ah, então vocês foram lá ver um cara bem vestido? O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Certinho, irmãos? A gente vê a aparência. O Senhor vê o coração. Ah, foram lá ver um homem bem vestido. João Batista estava vestido de couro de camelo. Mais fácil para nós pensar num couro de boi, né? Mais perto para nós, né? Que é nordestino, um couro de bode, de ovelha, né, irmãos? Imagina uma pessoa vestida, fica bonito, irmãos. Devia estar cheiroso, sem água para tomar banho. Deserto não tem hora que não tem água para beber. Eu não estou criticando a aparência, irmãos. A gente está falando da gente valorizar demais, tem hora a aparência das coisas e Deus vê o coração. O tempo todo aqui Jesus está falando do coração do João. Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Não, o cara era forte em Deus.
em Deus. Por dentro, ele era forte em Deus. Não tinha boa aparência. Jesus via o coração dele. Jesus via o coração dele. Irmãos, na nossa época, existe muita aparência. Desde aqui, muita aparência das coisas. Esse texto aqui tem pelo menos 2000 anos. A aparência das coisas. Aparência. Sabe, irmãos? Aí a pessoa olha, fica julgando pela aparência, não sabe se é crente, se não é. A nossa aparência é importante? Porque aquilo que está por dentro a gente mostra por fora. Mas se a gente está mostrando mentira, isso não edifica para Deus. A gente não mente para Deus, né, irmãos? Tem umas 2 pessoas, umas 3 aí para quem a gente não mente, né? Para Deus, para nós mesmos e para o inimigo. Ele também dá umas olhadas assim, dá para entender umas coisas em nós. Ele não entende tudo. Irmãos, a palavra, que foste ver no deserto, um homem vestido de roupas finas. Mas afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim. E vos afirmo, mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza eu vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João. Entre os nascidos de mulher na terra todinha não teve ninguém maior do que João, porque ele foi o cara que preparou o caminho para Jesus. Essa tarefa não é pouca coisa não, vocês concordam comigo? O Filho de Deus sair lá da glória, sair de lá, entrar no ventre de uma mulher, crescer os 9 meses ali, nascer, viver até os 30, para começar, não é brincadeira não. Jesus podia ter morrido desde o ventre da mãe, né? Aí no último momento, que a hora dele aparecer, ele mandou um cara na frente. Eis que vos afirmo, os que de mulher nasceram, nenhum é maior do que ele. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força do Espírito. E os que usam de violência se apoderam dele. Mas a quem hei de comparar esta geração? Versículo 16. Agora eu vou falar de nós, ou de pelo menos muitos de nós. A quem hei de comparar esta geração? São como crianças que sentadas nas praças do mercado ficam gritando umas às outras: nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Música alegre, né? Entoamos lamentos fúnebres e não pranteaste. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: tem demônio. E chega o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um cara glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras, que são os seus frutos. Irmãos, nós temos pessoas que ela nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita, igual essa geração aqui que Mateus cita. A quem hei de comparar essa geração? É igual criança, imatura. Aí está falando na espiritualidade, certo, irmãos? Quando a gente começa a ser crente, é normal a gente ser crente infantil, crente carnal, diz a Bíblia. É normal no começo. Depois de 10 anos de crente não é normal mais não, irmãos. Depois de 5 anos não é mais normal não. Temos que crescer. Então ele diz: esta geração é como uma geração de crianças que sentadas na praça, ele disse aqui o mercado, ficam gritando umas às outras: ei, toquei aqui uma música para dançar, você não dançou? Para você alegrar e você não alegrou? Outra hora: ei, eu toquei aqui uma marcha fúnebre, aquela marcha de ir para o cemitério, e você não entristeceu. Irmãos, isto não é normal. Não é assim que deve ser conosco. É como uma geração cujos sentimentos estão embotados.
Embotados, quer dizer, a pessoa está inerte. Ela não sente as coisas. Tem gente, eu estou falando de gente na casa de Deus, né? Nesse momento. Tem gente que fica assim, com esse coração. Sem gosto. Então, na hora de alegrar, nada alegra, não tem graça. Ai, que coisa sem graça essa música. Ai, que festa sem graça. Ai, que bolo ruim, né? Faz um jantar, mas gente, que comida ruim. Comida velha sem gosto, sem sal. Esse pão de quinho de sal, não deu como para comer, não. Só tinha sal. Então, irmãos, é o coração, irmãos. Eu estou falando do seu coração. Quem está entendendo que eu estou falando do coração? Eu estou querendo sarar seu coração com essa palavra. Eu estou querendo despertar você com esta palavra. Você e a mim. É um povo muito crítico, irmãos. Com as coisas, com as próprias coisas de Deus. É um povo muito crítico com a própria vida que leva. Então nada tá bom. Aí o momento é de chorar, a pessoa não chora, ela não importa. Ela não se importa. Veio o João Batista, que vivia no jejum, não bebia vinho. Aí o pessoal olhava para ele e falava o que dele? Endemoniado. Olhava para o profeta de Deus e chamava o cara de endemoniado. Eita! Aí veio Jesus, o filho do homem, que comia com as pessoas, ia na festa de casamento, né? Bebia vinho com eles, comia com eles. Aí ele dizia, amigo de publicanos e pecadores. Pecador. Então, quando vinha um que parecia um crente bem certinho, se é que o João era um crente meio exótico, né? Imagina um profeta chegar aqui com a roupa dessa. Queria ver a cara dos irmãos, né? Chegar com a roupa assim, na hora que fala a palavra de Deus, falou, né? Então, eles não reconheciam o profeta. Aí veio o próprio Filho de Deus, eles batiam o olho nele, não reconheciam o Filho de Deus. Eu queria dizer, irmãos, que eventualmente, talvez, o problema não esteja em Deus. Talvez o problema não esteja em Deus quando você fica muito insatisfeito. Muito reclamento, sabe? Muito nada tá bom. Talvez, maybe, o problema não esteja em Deus. Talvez o problema não esteja em Deus. Talvez o problema não esteja na sua igreja. Porque todas as igrejas terão algum ou outro problema. Os irmãos vão concordar comigo? Eu não estou falando de pecado, rasgado, essas coisas horrorosas, não, pelo amor, né? Mas, irmãos, eventualmente o problema não esteja do lado de fora. Meus irmãos, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? De onde procede a vida para você? Do seu coração. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá saúde, todo o teu corpo será bom. Deus mandou o profeta João Batista, esquisitão, exótico, mais hippie do que tudo a aparência, né? Você pode não gostar, mas foi esse que Deus mandou. Os caras batiam o olho, endemoniado. Aí vem o Filho de Deus. Lindão Jesus, né, irmãos? Ele não era tão lindo assim não, viu? Falar para vocês. A Bíblia diz que olhando para ele não havíamos beleza nem formosura. Que ele carregava o nosso pecado, as nossas dores ele já carregava. Jesus não era tão lindo assim para a gente bater o olho nele e querer andar com ele não, viu? O profeta Isaías falou isso muito antes dele aparecer. Mas, ainda que a gente é muito movido pela aparência das coisas, né, irmãos? Mas Jesus, ainda que ele não fosse tão lindo assim por fora, as pessoas olhavam para ele, olhavam no olho dele e não saía igual, não.
pessoa olhava para ele, ou a pessoa agarrava com ele para adorar ele, ou saía fugido, porque estava a fim de viver seus pecados. Não ficava impune não, né, irmãos? Ninguém olhou para Jesus de qualquer maneira. Não tinha jeito, era o Filho de Deus. Mas as pessoas olhavam para Jesus, gostando ou não dele, e via ele ressuscitando mortos. Via Jesus curando o cara que era cego de nascença. Via Jesus curando um que era surdo. Um dos casos piores na Bíblia que eu acho para a gente observar, o gadareno, né, irmãos? O gadareno para mim é um negócio assim emblemático. Um dos piores. Você está vendo ali uma pessoa completamente, totalmente ensandecida, enlouquecida. Totalmente. Hoje em dia a gente não vê falar os jovenzinhos, muitos jovens se cortando. O gadareno fazia isso. Não há nada de novo na face da terra, meus irmãos. Aí o gadareno era nu, fedorento. Nu, fedorento, ferido, preso com correntes que ele mesmo quebrava. Tem um texto que fala que ele tinha um companheiro dele lá, né? Morava no cemitério, ninguém tocava nele, nem a família, ninguém, nada. E Jesus deu jeito nele. E o povo da cidade achou ruim. O povo da cidade lá de Gadara achou ruim Jesus curar o cara. Eles acharam ruim. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, deu quiprocó lá no meio dos fariseus. Eles acharam ruim. Deu problema para a família do cego. Imagina você ter um cego na sua casa, ele é curado e dá problema para você diante dos vizinhos, do povo todinho. Irmãos, talvez o problema não esteja em Deus. Quando a gente fica assim muito aborrecido, sabe, irmãos? Muito decepcionado, muito assim, talvez o problema não esteja em Deus. Eu estou dizendo que não há problema nos lugares, na nossa igreja, na nossa família. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando da maneira que você e que eu lidamos com os problemas. Entendeu? Porque veio João pregando e agindo, e com aquela aparência, aquela esquisitice toda, está endemoniado. Serve não. Aí vem Jesus falando certinho, culto, pá. É um pecador esse aí, ó. Presta não. Então, irmãos, o nosso coração é pecador. O nosso coração é torto. O nosso coração não entende as coisas de Deus. A pessoa que tem esse coração assim, Deus muda o nosso coração, diz a palavra, não é? Eis que tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, que possa obedecer a palavra dele, né? Deus tira nosso coração de pedra. Nosso coração é meio burro, me entendam. Vê as coisas de Deus, não concorda com elas, julga e fala que está errado. Vê as coisas certinho, João Batista, certinho, é endemoniado. Jesus fez o que é errado, irmãos? Nada, irmãos, pode ter certeza, pode ler a Bíblia toda, não fez nada errado. Pecador, enrolado, mentiroso, blá, 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 tudo que não prestava falou dele. Quando ele estava lá na cruz, Jesus lá na cruz, só sobrou o João, né? O mais novinho lá, com a Maria, mãe de Jesus, as outras Maria lá. Os caras se escandalizaram, sumiram, desistiram, cansaram. Os 12, os 11, os 10, né? Eles cansaram. Um belo dia, Pedro, eu vou pescar. Capaz que eu vou voltar para a minha vida mesmo, eu sou pescador. Não entenderam a cruz. O nosso coração, irmãos, o nosso coração tem que ser mudado. O nosso coração precisa ser transformado. Não se desespere, Jesus faz isso, amém? E Ele faz isso. Ele tira o coração de pedra e dá um coração de quê? De carne. Capaz de obedecer a palavra de Deus. Ele tira as escamas dos nossos olhos. Ele faz a gente enxergar as coisas de Deus direito. Às vezes está acontecendo algumas coisas na sua vida, você está servindo a Jesus, amém? E está acontecendo algumas coisas que você não está entendendo.
que às vezes você não está gostando. Não desista. Dê tempo para Deus. Dê oportunidade a Deus. Não desista. Se você não está entendendo, não é Deus que está errado, é você que não está entendendo. Também não bate o martelo e julga um negócio assim. Dê tempo para Deus. Dê tempo para Deus fazer, completar o que Ele começou. Dê tempo para Deus. Você não gastou um tempão da sua vida vivendo a vida do jeito que você queria? Não é? A gente não veio do mundo assim? Vivendo um tempão do jeito que a gente queria. Então, quando a gente toma posição com Deus, nós precisamos dar tempo para Deus completar o que Ele tem para completar. A gente já é ali um crente maduro e tudo, a gente aprende que existem estações. Tempo de plantar, tempo de colher. A gente aprende que tem pessoas que são mais difíceis, né? A gente aprende. Irmãos, dê tempo para Deus agir, amém? 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 Porque, irmãos, Jesus falou, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. A sabedoria, a gente vê coisas acontecendo que a gente não entende, que a gente não concorda. Mas a gente vai até Jesus e busca Ele e pergunta para o Senhor, como é que é isso aí? Como é que é isso? Tem hora que o Senhor vai nos explicar. Tem hora que o Senhor vai nos explicar lá na frente. Permaneça no Senhor. Permaneça. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Quieto, coração. Quieto. Coração encrenqueiro, reclamento. Dado a ficar triste demais. Tem pessoa que o coração dela é dado a ficar triste. Tem pessoa que o coração dela é dado a ficar irritado. Irritado. Todo mundo tem tudo. Quieta. Quieto, aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Quietai-vos, sabei que eu sou Deus. Mas a situação já passou da hora, já passou da conta. Certamente que o Senhor vai dar um ok para isso, um caminho. Certamente que o Senhor não vai deixar a coisa passar do ponto. Amém, irmãos? Tem hora que Deus está deixando passar do ponto, a seu ver e a meu ver, por quê? Deus quer que a gente cresça um degrau na fé. Deus quer que a gente tome uma atitude na fé. Amém? Se fosse um negócio de dinheiro seu, que está passando a hora de resolver, você não ia tomar atitude? Se você não dá conta de tomar atitude, você não ia chamar alguém para te ajudar, para tomar atitude? Um negócio de dinheiro, uma dívida, você não ia? Então, com as coisas de Deus também. Toma atitude com Deus, toma atitude na presença dEle, meus irmãos. E dê tempo para Deus resolver. Hoje é o dia da oportunidade, meus irmãos. Mas é uma oportunidade diferente. Deus está te dando uma oportunidade para você começar de novo. Deus está te dando uma oportunidade para você melhorar o seu jeito de pensar. Para você melhorar o seu jeito de encarar as coisas. Você e eu. Amém, irmãos? Veio João Batista, esquisitão, pregando a palavra de Deus ali, ó, certinha. A pessoa olhava para ele com aquele coração e dizia, endemoniado. Isso não é de Deus, não. Veio Jesus ali, certinho, com a túnica branca, né? O cabelão, tal, pregando lá, igualzinho os fariseus, os judeus da época, né? Não. Pecador. Pecador, anda no meio dos pecadores, dos bebedores, do povo comelão, beberrão. Ele anda no meio desse povo. Não. Deus me livre. Eu estou falando para os irmãos que a gente não costuma julgar muito certo as coisas de Deus, não, viu? A gente não costuma, é pelo Espírito Santo de Deus em nós que a gente vai conseguir enxergar as coisas com os olhos de Deus. A gente não pode se achar o sabidão, a gente não pode se achar, sabe aquela pessoa que entende tudo que Deus está fazendo? Que sabe tudo que Ele... Não, a gente não pode se achar assim não, irmãos. Humildade.
Encrencou com Deus, encrencou com a sua igreja, encrencou com o seu pastor. Opa, vamos resolver. Porque a gente não entende tudo não, meus irmãos. Essa palavra é um convite para a nossa humildade. Essa palavra é um convite para a gente repensar o jeito que a gente vive com Deus. Essa é uma palavra, irmãos, que vai sarar seu coração, viu? Vai sarar depressão. Vai sarar ira. Você está cansado de ficar irado? Não cansou ainda não? Não cansou de ficar com raiva não? Uma hora você vai cansar. Não cansou de fazer crítica, tudo critica. Deixa eu te avisar um negócio que você vai cansar. Você vai cansar. Na hora que você cansar, vem uma tristeza. Ou então fica aquela coisa assim, essa coisa aqui, que não alegra com nada, nem entristece com nada. Irmãos, tem remédio para isso. Muda seu coração. Pensa assim comigo. Nossa, quem sabe esse negócio está certo? Vai que esse negócio está certo. Será que isso é de Deus mesmo? Eu vou ver. Igual o André falou com Pedro, né? O André é irmão do apóstolo Pedro. Falou com ele, achamos aquele cara que o João Batista estava falando assim. Aí ele veio ver. E era Jesus. E ele, poxa, creu. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de uma pandemia de depressão, de ansiedade, tá? E não, irmãos, não esquenta com isso não. Esquenta com a palavra. Não enche a sua cabeça com essa informação. Enche a sua cabeça com a palavra. Se você não quiser encher sua cabeça com a palavra, confiar na palavra, é uma posição sua. É uma decisão sua. O Senhor Jesus não nos obriga, né, irmãos? O Senhor Jesus obriga alguém a alguma coisa? Ele não obriga. Para o nosso bem, é melhor a gente amolecer o coração. Para o nosso bem, irmãos. Para o nosso bem. Há daqueles que estão tão endurecidos, que ficam tão endurecidos que quebra. Tem gente que quebra, irmãos. Tem gente que já está quebrado. A gente precisa ser um galinho assim, ó. Que dobra. Dobra. Nós precisamos dobrar para o Senhor. É melhor dobrar do que quebrar, né, irmãos? E se você já quebrou, aí o que tem? Vem para a presença do Senhor, que Ele te restaura. Ele te restaura. Amém? Amém, irmãos? Nada de geração de crianças. Nada de geração reclamenta, birrenta. De geração insensível à voz do Senhor. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Não endureça. Não faça birra. Não faça birra. Não meça forças com o Senhor. Se você quer medir, você mede. Bobagem sua. Não faça força com o Senhor. É melhor dobrar. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis cuidar de você igual a galinha cuida dos pintinhos, mas não quisestes. Não quisestes. Jesus falou essa palavra 70 anos depois, a cidade estava destruída totalmente. Acabada, totalmente. O Senhor hoje está te dando uma palavra para você se reconciliar, para você que está no Senhor, está na casa dele, retomar o fôlego. Amém, irmãos? Né? Nada de criança para um lado, criança para o outro, imaturidade. Vamos crescer, irmãos? Controlar o coração. Essa decisão é sua e é minha. É sua e é minha. O milagre está aí. Você e eu que vamos tocar no milagre. Amém, irmãos?